Vamos falar agora da luta entre Jimmy Rivera, que vai estar enfrentando aí o Cody Stamann, aqui comigo o Capitão Carisma e Caio Alândia. A Barbie, o Jimmy Rivera tá vindo de 2 derrotas, mas é um atleta que sempre entrega em suas lutas. O que a gente pode estar esperando dele para esse combate? Eu espero muita coisa do Jimmy Rivera aí nesse retorno. Ele tá vindo de 3 derrotas seguidas, mas em geral, lutas competitivas. Ele deu pro atual campeão, o Pat Ryan, a luta da vida dele, até ele enfrentar o José Aldo, né, no sábado. Em uma luta que o Rivera estava ganhando praticamente todos os rounds, só que ele tomou 2 knockdowns no final de 2 rounds. Curioso, né? Mas aconteceu no final, nos 30 segundos finais do primeiro e do segundo round, que viraram. E claro, isso é mérito do Ian, não tem o que tirar aí da vitória dele, mas você vê que, de um ponto de vista técnico, ele não ficou atrás em matéria de trocação. Ele tem bons chutes, ele tem bons socos, ele tem bons reflexos, movimentação de cabeça muito boa, sabe trocar no infight, sabe a hora de clinchar, sabe a hora de tentar uma queda, e tem um ótimo queixo. Até agora, se eu não me engano, o único cara que deitou ele realmente foi o Marlon Moraes, que é um monstro. E apesar do Rivera tomar bastante knockdown até, ele sempre se levanta muito bem. É um cara, igual eu falei, com muito foco em trocação, apesar de ter quedas muito boas. É um cara muito completo que tá vindo numa má fase, mas é basicamente porque ele só pegou a elite da elite. O Marlon é o top 1, o Aljamain Sterling é o cara que deveria ser o campeão e o Pat Ryan é o atual campeão. Então não tem como falar que ele tá em má fase, tem como falar que ele pegou a competição mais cretino possível. O que a gente pode esperar aí do Cody Stamann, Barbie? Eu acho que ele é um cara que evoluiu muito o seu jogo. Ele entrou no UFC basicamente como um wrestler e fez suas primeiras lutas só se valendo disso. E depois ele começou a desenvolver muito seu boxe, seu jogo em pé, apesar dele ser um cara bem curto, não tem envergadura para nada. Ele sabe muito bem encurtar a distância, né? Jogo de palavras, piada de Capitão Carisma. Ele sabe muito bem encurtar a distância, ele sabe a hora de bater no corpo, ele sabe a hora de recuar, ele contragolpeia chutes muito bem com golpes em cima. A luta dele contra o Brian Kelleher, ele pegou um trocador muito mais dinâmico, com muito mais variedade de golpes, e fez uma luta basicamente perfeita, na qual ele contragolpeou muito bem os chutes, fez o adversário ficar inibido de bater, trabalhou golpes no corpo, trabalhou as quedas quando elas apareceram, se movimentou muito bem pelo octógono. Então eu acho muito impressionante o que ele conseguiu se desenvolver desde que ele entrou no UFC, e definitivamente um lutador completo e muito bom. Caio, aqui nas pesquisas a gente identificou que essa luta foi casada aí há poucos dias. Como você acha que ela pode estar influenciando no resultado para algum dos dois e o que você espera desse combate? Então, acontece o seguinte, a gente está falando de dois caras que são pura movimentação. É movimentação e velocidade a todo momento. O Rivera, ele tá com uma inatividade de cerca de 1 ano. Ele não luta desde o meio do ano passado. O Stamann, ele lutou recentemente, já nesses eventos, em questão de pandemia, quando ele foi, eu acho que o Brian Kelleher, que ele venceu agora recentemente. E o que acontece? O Stamann, ele entrou, como o Barbie citou, no UFC, essencialmente como um wrestler. Só que ele aprendeu a trocar muito bem. Ele não tem tanta contundência, não é um cara que costuma derrubar aquele one punch. Só que ele é um cara que ele tem um conforto para trocar. Ele conseguiu trocar mãos de igual para igual com o Song Yadong, que é um trocador de mão pesada da categoria. E ainda assim ele conseguiu levar a luta para um empate, que particularmente eu pontuei a luta para o Stamann. E o que acontece? A única derrota do Stamann é pro Aljamain Sterling, que a gente sempre frisa aqui, que é o primeiro colocado, é o desafiante natural da categoria, e o que não é nenhum demérito, porque a gente vê aí uma diferença física absurda entre ele e o Sterling. O que eu vejo nessa luta? Dois caras que têm condição de bater, sair, bater, sair, bater, sair, bater, sair. O Rivera, ele é um cara que ele tem mais facilidade para chegar, apesar dele ser mais baixo que o Stamann, ele tem mais envergadura. Então, ele tem mais condição de bater, de chegar antes no Stamann do que o Stamann nele. O que não é um demérito, porque o Stamann, ele está em plena atividade. Ele está com condições. A gente tem muitas dúvidas
sobre como está o Rivera hoje. O Rivera, ele é um cara que está um ano parado. Ele só perdeu para a elite da categoria, mas estatisticamente ele é um cara extremamente acertável, mesmo que ele com a boa movimentação, ele tem uma taxa de absorção de cerca de 61% dos golpes. Ou seja, é complicado. Mas a gente não está falando de dois lutadores que costumam ir para o infight na pancadaria, mesmo que o Rivera ele tenha qualidade para isso. Eu particularmente acho que talvez a inatividade do Rivera possa pesar nessa luta, por mais que tecnicamente ele esteja de bom nível, ele tenha bons chutes, ele tem um bom clinch, ele tem um bom poder de absorção, mesmo que ele tenha sofra os knockdowns na luta, ele tem um bom poder de absorção. Eu, particularmente, dentro dessa análise técnica, acredito que talvez a inatividade do Rivera possa ser um problema para ele, tendo em vista que, primeiro de tudo, é uma luta que foi pego para ambos em um espaço de 6 dias. Segundo, que o Stamann lutou há menos de 2 meses, então ele está na ponta dos cascos. Eu, particularmente, vou jogar minhas fichas no Stamann hoje. O que você acha, Capitão Carisma? O que vai acontecer nessa luta? Eu acho que vai ser uma questão de trocação em uma distância de média para curta, como foi muito bem falado pelo Caio. Apesar do Stamann ser maior, ele tem uma envergadura menor, então são coisas que se compensam aí. Eu acho que os dois têm mais conforto lutando da média para curta, boxeando, então eu acho que é isso que vai transcorrer. Talvez alguns chutes aqui e ali, mas no geral, boxe. Ver entradas de queda dos dois, porque isso é uma coisa sempre boa de se fazer, ainda mais uma luta como essa. E eu vou apontar, diferente do Caio, favoritismo pro Rivera. Eu acho que ele é um cara mais técnico, eu acho que ele tem mais qualidade na luta em pé, eu acho ele mais versátil. Claro, essa questão da inatividade é pesada, coisa que eu sempre ressalto aqui nas minhas análises, mas só que, em contraponto, a gente tem exatamente o contrário por parte do Cody Stamann. Ele fez uma luta mês passado. Ele fez um corte de peso há um mês, sabe? Ele fez todo um camp de treinamento há um mês. Para mim, se essa luta realmente... O Jimmy Rivera foi pego de surpresa faltando 2 semanas, menos do que isso, aí é realmente complicado. Mas se ele já estivesse treinando de forma minimamente adequada, eu acho que o corpo dele está mais preparado para fazer esse corte de peso novamente, para encarar novamente um camp, do que o do Cody Stamann, que está praticamente juntando uma luta com a outra. Então, eu acho que isso vai perturbar um pouco a questão técnica dele, e além disso eu realmente já acho o Rivera melhor tecnicamente em basicamente todas as áreas. Então, para mim, a aposta vai nele. E aí? E você, para quem vai sua aposta? Deixa aqui no comentário quem você acha que vai vencer esse combate. Deixa também se você gostou aqui da nossa análise, se você concorda aqui com os nossos especialistas que agora dividiu aqui a opinião. Lembrando de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. E esse aqui é o único canal que faz análise de todas as lutas do UFC. Até a nossa próxima análise.